uma palavra assim, bem simples, que diz assim: não deixe a sua lâmpada apagar. E essa lâmpada, ela chama fé. E eu queria que você que está nos ouvindo pela internet, ou vocês que estão aqui, eu quero dizer para você que todos nós na terça-feira passada, nós não tivemos culto, porque teve uma grande tempestade, e além de inundar a igreja de água, acabou a luz, nós ficamos sem luz das 6 até as 8h10, sem luz. E foi assim, tudo Deus tem um propósito. E eu tenho aqui a maior parte das pessoas aqui que são de oração, que gostam de culto de oração. E foi horrível. Cada um de nós tivemos que ficar num local na minha casa. Nós não tínhamos vela. A Ana pegou o farol do celular dela e ficou tentando socorrer. A Sofia morrendo de medo no escuro. O Rafa ficou em outro lugar no escuro. Eu fiquei deitada na cama. A minha mãe, teve que ficar deitada, não podia ir no banheiro para o escuro. E nós ficamos ali aguardando a luz. E eu disse assim, que nós somos tão ingratos que nós não agradecemos as coisas que nós temos. Só quando nós perdemos é que nós valorizamos. E quando a luz veio, todo mundo deu um grito de alegria. Mas já era tarde, para fazer o culto já não dava mais, E aí o Senhor começou a falar para mim sobre a importância da luz. E nesta manhã eu acordei e o Senhor começou a falar sobre fé. Que a fé, nesses últimos dias agora, nós sabemos que o que vai prevalecer, que vai segurar nós, vai ser o quê? A fé na palavra de Deus. E ele diz muito mais ainda, que nesses últimos dias, as coisas que mais vão faltar, vai ser fé e amor. E se nós não estiver uma lâmpada acesa, virá escuridão. E quando chegar a escuridão, não dá para fazer mais nada. E enquanto essa luz chamada fé estiver acesa dentro de nós, você não vai desistir, você vai prevalecer. Então eu queria apenas ler essa palavra, vai ser bem rápido e bem simples, mas que a gente possa entender o valor da luz, que é Jesus, e o valor da fé, que é apenas 2 palavras, mas do potencial que ela tem sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, eu queria agradecer por todos que vieram aqui, por todos que estão assistindo online, Senhor, ou vão assistir. Pai, que o Senhor é tão maravilhoso, Pai, que o Senhor preparou esse primeiro dia do mês que nós estamos na Tua casa e nós já Te adoramos, Pai. Foi um momento tão maravilhoso, Pai, que eu tenho certeza que todos que vieram aqui nessa noite já se embriagaram na Tua presença, Pai. E em nome de Jesus, que não seja minhas palavras, mas seja a Tua palavra sendo lançada como uma seta no coração de cada um, e que a Tua luz venha nos iluminar nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus transladara, visto como antes da tua transladação, alcançou testemunho que agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não via, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como era terra alheia, morando em cabana, e com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Agora eu queria que você fosse no versículo 17, que é o versículo que eu quero falar com você nessa noite. Versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. E sim, aquele que receberá a promessa, ofereceu com seu unigênito. Agora aí no versículo 33. Depois nós vamos ser bem rapidinho. Os quais pela fé venceram, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, que escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Vou ler de novo o versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram. Então eu queria nessa noite passar rapidamente para você algo que o Senhor ministrou no meu coração, para mim estar ministrando para vocês aqui nessa noite. Quando você é provado, o que você faz? Você ainda continua tendo fé? Abraão aqui, ele foi provado de uma maneira que nós não conseguimos entender o seu sentimento nessa hora, a sua dor nessa hora, mas pela fé ele obedeceu. Nós lemos uma lista aqui dos heróis da fé, já fala, todos esses homens que nós lemos aqui, e ainda tem mais uma lista que eu não li porque o texto é comprido, diz que eles só venceram pela fé. Porque todos eles foram encontrados, tanto aqui como no Novo Testamento, você vai ver os discípulos, você vai ver muitos no Novo Testamento, né? Como os que eles terminaram a carreira deles pela fé. Você vai ver Estevão, Paulo, João, todos os discípulos, você vai ver como que eles terminaram a sua jornada. E o Senhor falava comigo assim, um recado para a gente guardar hoje. Não importa como nós começamos, mas como nós vamos terminar. E algo muito triste que nós encontramos hoje, e algo muito triste no coração de Deus, que muitos começaram
no espírito e estão terminando na carne. Nunca houve tantas pessoas afastadas do evangelho. Nunca houve tantas pessoas que perderam a fé nas promessas que Deus fez. Perderam a fé naquilo que é verdadeiro e tem trocado o verdadeiro pelo falso. Tanto que o anticristo, ele está a caminho, a sua chegada já está preparado. E muitos vão trocar Jesus pelo anticristo. Muitos, ainda depois que vão saber, ele vai sentar, ele vai reinar, ele vai trazer paz, ele vai fazer muita coisa boa. Mas depois ele vai se revelar quem ele é realmente. E muitos ainda, mesmo ele se revelando que ele é Satanás, muitos ainda vão adorar ele, vão preferir ficar com ele. Então, irmãos, é algo muito forte. Vocês que estão aqui nessa noite, eu quero dizer para vocês que é muito sério o que nós estamos fazendo aqui. E quando eu disse para vocês que esse mês para mim é um mês extraordinário, porque foi o mês que nós passamos o Mar Vermelho. Foi o mês que comemora quando eu não tinha mais lágrima para chorar, como alguns aqui também, quando a gente não via solução, e eu estava como Moisés estava lá, na frente o mar e atrás Faraó, com toda a fúria, e eu não via mais solução, a não ser confiar em Deus, a não ser ter uma resposta de Deus. E eu aprendi, desde o dia que eu me converti, eu aprendi que esse Deus que eu sirvo é um Deus verdadeiro, é um Deus que nunca me envergonhou, e é um Deus que tem resposta a todo aquele que clamar. E eu tenho aprendido isso, e eu tenho tentado, mesmo sendo falha, pecadora, mas eu tenho tentado mostrar isso às pessoas. Eu tenho tentado mostrar com a minha vida, o meu testemunho de fé, que esse Deus existe, e que Ele é Deus de promessa, Ele é Deus de pacto, Ele é Deus que não muda, que nós mudamos, mas Ele não muda. Então esse mês para mim, eu disse que é extraordinário, porque o Senhor abriu o mar, e nós passamos cantando o hino da vitória. Nós passamos do outro lado, sem nada, somente com a fé, sem nada, somente com a roupa do corpo e a fé. E nós começamos do outro lado, como Miriam dançou, como eles cantaram, do outro lado, o hino da vitória. Porque esse mês é extraordinário, porque todo mês de novembro, nem que seja uma alma, nós batizamos. Nós cumprimos o chamado do Evangelho. E o Senhor disse para mim que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, eu não me preocupo. Nós já batizamos, batismo de muita gente, mas nenhum permaneceram. E os batismos que nós temos feito, ainda que seja uma pessoa, permanece. Então, é um mês extraordinário. É um mês extraordinário, porque cada ano que nós festejamos, nós entramos aqui, na pandemia, eu olhava de um lado, olhava do outro, e dizia: Deus, como nós vamos sobreviver nesta pandemia? Como nós vamos sobreviver? E o Senhor foi fiel. O Senhor foi fiel. As pessoas iam na minha casa entregar seu dízimo, sabe? Entregar oferta.
Eu louvo a Deus pelos donos desse prédio, que eu sou grata pela vida deles. E nós passamos a pandemia cantando o hino da vitória. Eu sou grata aos líderes dessa igreja. Eu sou grata aos levitas dessa igreja, aos filhos que eu tenho nessa igreja. Sou grato à minha família. Eu sou grata. Se tem uma coisa que eu amo na minha vida, que é a minha veia mais profunda do meu coração, é gratidão. E cada ano eu dou um pulo e digo, até aqui o Senhor nos ajudou. E nós vamos mais uma vez, nesse mês extraordinário, comemorar, vamos batizar 3 pessoas, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vamos cantar o hino da vitória, o número 7 da perfeição. Esse ano foi o ano da nossa conquista. Esse é o ano 7º, número 7, número da perfeição. E eu me lembro um dia que eu chorando, e o Senhor disse para mim, filha, quando você passar a 6ª volta, você vai ver a muralha cair. E aí você vai poder dar o grito da vitória. Nesse ano 6º que nós passamos, o céu se abriu. E nós sentimos já que nesse 7º ano agora, Deus abriu as comportas do céu. Deus enviou essas famílias, Deus enviou vidas novas, Deus fez um renovo na vida de cada um de nós aqui. Muitas pessoas que estavam afastadas estão voltando. E se tem uma coisa que eu oro, para que as pessoas que afastaram, aqueles que não estão bem em outra igreja, os que estão bem na outra igreja, que o Senhor prospere, abençoe, porque Deus não olha a placa, é importante nós estarmos na presença de Deus. E Deus enviou pessoas maravilhosas aqui para nós, juntou com nós, pessoas do mesmo nível que nós, porque essa igreja eu peço para Deus, que essa igreja seja sempre uma igreja humilde, que a humildade seja o nosso cartão de visita. E aqueles que são orgulhosos, se chegarem aqui, ou eles convertam, ou eles vão para o lugar que eles precisam estar. Porque esse lugar aqui é lugar onde quem reina aqui é Jesus. Eu amo, talvez vocês não me entendam. Cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua posição, mas eu nunca gostei de cadeira em cima do púlpito. Gosto de banquinho em cima do púlpito. Porque se não estiver satisfeito, pegue o seu banquinho e saia de mansinho e fique à vontade. Mas nunca gostei de cruzar as pernas em cima de púlpito. Me sinto mal. Cada um tem o seu privilégio, o seu gosto. Nunca gostei de sofá em cima de púlpito. Púlpito é lugar de Deus se assentar e reinar. Púlpito é lugar de Deus falar. E se tem uma coisa que Deus é apaixonado, uma coisa que o Espírito Santo ama, é usar gente humilde. Gente que se sente... Não estou criticando ninguém não, irmãos. Estou falando da minha vida como pastora dessa igreja. Não estou criticando, não leve para o outro comentário. Cada um tem o seu chamado, cada um faz como quer. Não é errado, não estou criticando ninguém. Estou falando do meu púlpito. Do meu não, do Senhor. Mas esse púlpito aqui tem um degrau a mais. Porque nós somos todos no mesmo nível. Aqui não tem maior e não tem melhor. Nós somos todos filho do mesmo Pai, fomos lavados no mesmo sangue e vamos morar no mesmo céu. E a única coisa que eu peço, que Deus traga todos aqueles que estão afastados, que o Senhor traga.
Eu tive uma experiência maravilhosa na semana passada, que eu chorei muito, através de uma pregação da Patrícia, uma irmã assistindo o culto. Ela voltou para a igreja. E quando eu estava na porta, eu vi aquela irmã atravessar a rua chorando. Eu só não carreguei ela, porque eu não posso com o peso dela. Mas senão eu carregava ela. E ela voltou com muita alegria para este lugar. Dizendo que ela estava voltando com uma filha pródiga. E esse lugar é lugar de portas abertas. É lugar de adoração. E aqui, todos que entram aqui, tem uma carta escrita em branco para trabalhar para Deus. Só não trabalha quem não quer, porque aqui sempre há vaga para mais um. Todos que entrarem aqui, irmão, tem lugar para você trabalhar na área que você quiser. Então, irmãos, eu estou dizendo para vocês que esse ano nós fazemos 7 anos e para mim é um ano extraordinário, porque as muralhas de Jericó caiu e nós podemos dar o grito que só o Senhor é Deus. Então eu louvo a Deus. Na terça-feira eu dobrei meus joelhos aqui e eu chorei muito, porque o pastor Carlos aqui da frente, ele veio aqui na igreja, eu estava tirando a água que tinha enchido de água aqui. E ele veio aqui conversar comigo, dizendo que essa é a última semana dele aqui na frente, que eles estavam fechando a igreja. E não há dor maior para você ver uma igreja se fechando. Eles vão estar se reunindo em casa agora, toda a igreja, se reunindo em casa para poder fazer culto. E glória a Deus, eu tenho orgulho desse pastor, porque ele não tem condição de continuar mais mantendo a igreja, mas ele não desistiu das suas ovelhas. Ele vai fazer culto na casa de um, de outro, e vai continuar reunindo a igreja. E eu disse para ele que Deus vai dar dupla honra para ele, e que ele vai, sabe, Deus vai honrar ele, e que ele não deixe nenhuma ovelha se perder. Porque eu senti essa dor. Há 7 anos atrás, eu olhava para cada um de vocês, e eu não sabia o que fazer com vocês. Eu não sabia para onde levar vocês. E Deus abriu as comportas do céu, Deus abriu o mar, e nós passamos. E hoje nós estamos aqui. E cada um de vocês são pessoas preciosas. Eu amo, sabe, amar vocês, eu amo essa igreja, eu amo prédio. Esses dias o Senhor disse para mim, eu disse, Deus, por que nós estávamos numa igreja tão pequena, que onde as pessoas, nós tínhamos que pôr cadeira fora da igreja, nós tínhamos que o povo ficar no quintal, nós não tinha espaço para dança, nós não tinha espaço. As pessoas chegavam, ficavam tudo lá de fora da igreja. E o Senhor falou assim para mim, eu não olho quantidade, eu olho qualidade. E se eu dei um lugar de espaço, porque vocês têm espaço para trabalhar. Hoje vocês têm espaço para se reunir. Vocês não precisam fazer multidão em cima do outro. Na pandemia, nós somos uma das igrejas que mais teve espaço para poder fazer separação. Então eu tenho, igreja, tanta gratidão, que hoje eu quis começar esse culto. Muito obrigada, Ministério do Louvor. Eu honro a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu honro o filho que eu tenho. Sabe, às vezes o Marco me manda mensagem para mim, a gente conversa muito no WhatsApp, e ele me diz assim, uma das palavras que o Marco mais diz para mim, a senhora é uma mãe para mim, e não tem privilégio para uma pastora ouvir. Se eu for contar aqui o nome dos meus filhos, da fé, são tanto. Vocês nunca me deixaram.
E vocês não sabem o tamanho da gratidão que eu tenho por vocês. Sabe? Porque estar na presença de Deus, irmão. Eu quero dizer para vocês que eu falei hoje de manhã que eu queria tanto estar num quarto de hotel, mas entre um quarto de hotel e entre estar aqui adorando a Deus hoje para mim, nenhum hotel de 10 estrelas poderia dar o prazer de eu estar aqui. Então eu quero encerrar nessa noite dizendo para vocês: não perca a fé, irmão. Não perca a fé. Aqui diz que nas fraquezas eles tiraram força. É nas fraquezas, irmão. E eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês já perceberam, não é crítica também, me entenda o que eu estou falando. O Senhor me dizia assim hoje, só para me encerrar: uma criança, quando ela é gerada, primeiro, quem guarda essa criança no ventre é Deus. É Deus que guarda. Porque essa criança, primeiro, foi uma semente gerada por Deus. E 9 meses, Deus cuida dessa criança no ventre. Depois que essa criança nasce, quem vai cuidar? É o pai e a mãe. É o pai e a mãe que vai passar noites acordada. É o pai e a mãe que vai correr para o hospital quando tiver com febre. É o pai e a mãe que vai acompanhar essa criança pequenininho, que vai chorar quando vê o filho chorar. Filho deu um choro, já corre atrás para ver por que está chorando. Se está com uma febre, já corre para o hospital, não importa se é de madrugada, que hora que é. Você vai ensinar seu filho a falar, você vai ensinar seu filho a comer, você vai ensinar seu filho a escovar dente, você vai ensinar o seu filho a não comer porcaria. Você vai ensinar seu filho a comer verdura, comer fruta, comer comida saudável, ensinar a comer arroz e feijão. E você vai cuidar do seu filho. Mas vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir, porque ele vai ser dono do nariz dele. Aí, o que vai acontecer? Ele vai comandar a vida dele. Ele vai ter livre-arbítrio para aquilo que ele quer para a vida dele. Aí sim, se ele não escovar o dente, ele perde o dente. Se ele comer lanche, pizza a vida inteira, ele vai adquirir um bom colesterol, um bom triglicérido, que vai levar eles a vários problemas. Se a gente não cuidar da nossa saúde, quando chegar aos 62 anos, está no pau da rabiola. Como aqueles casal de japonês que estão aqui, com a idade que tem, e ainda varre, planta, faz pilates, faz tanta coisa. E ainda quer lavar louça, quer cozinhar, porque tem uma boa saúde. E agora eu quero falar para você. E tem muitos que estão morrendo pela desobediência, já estão morrendo infartados, já estão morrendo de doença, por falta de descuido de saúde, de cuidar. Mas eu quero dizer uma palavra bem séria agora. Quando nós estávamos no mundo, Deus estava cuidando de nós. Mesmo você na porcaria, mesmo você pecando, mesmo você no lamaçal de pecado, mesmo você no fundo do poço, mesmo você na lama, foi Ele que te formou, foi Ele que te criou, e Ele estava cuidando de você. Mas um dia, Ele te chamou pelo teu nome e diz: filho, agora eu quero você para mim. E Ele nos abraçou com laços eternos. Alguém começou o Evangelho e o Evangelho chegou até nós. Essa palavra chegou até nós. E você, quando você é novo, a gente tem... É como uma criança. Tudo você vai ser ensinado. Você vai ser ensinado sobre o que é pecado, o que é santidade, o que é fé, o que é amor, o que é perdão, o que é vida eterna, o que é desviar.
E cada culto que você vem, ou você faz um discipulado, ou hoje nós temos uma internet que, tanto como é uma maldição, mas é uma grande bênção. Todo curso que hoje você faz curso de teologia pela internet, você faz curso de fé, de intercessão, de louvor, você quer aprender, aperfeiçoar na área de louvor, de intercessão, de líder, qualquer coisa que você quiser, você faz. Você procura lá, eu vivo lá, o Hernandes Dialop põe um curso lá, quer saber mais, saiba mais embaixo, eu já tico na hora lá. Douglas Gonçalves dá curso, eu tico lá embaixo. Então tudo que você quer aprender de bom, você aprende. E tudo que você quer aprender que não presta, você também aprende. Você quer afundar, você afunda. Só que você se afunda sozinho, porque você não vai poder empurrar a culpa em ninguém. Você tem autoconhecimento. E hoje eu quero dizer para você, nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos caminhando para o fim. E não há tempo mais de brincar. E nós precisamos renovar nossa fé. E hoje eu quero dizer para vocês que eu achei extraordinário o que a Carol falou aqui. Foi revelação de Deus que ela falou aqui no domingo, né? Que ela falou, que ela ministrou e ela falou sobre a ressonância ou tomografia, que você entra naquele tubo, ali não tem pai, não tem mãe, ali você pode ver seu filho chorando, não mãe, ele tem que entrar sozinho. Se é você, você tem que entrar sozinho. Só Ele vai estar com você. E eu quero dizer para você, guarda o que tem, guarda a tua fé. Porque a tua mulher não vai poder fazer nada por você. O teu marido não vai poder fazer nada por você. O teu filho não vai poder fazer nada. E você não vai poder fazer nada pelo teu filho. Somente você ora. E aqui diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas enquanto você tiver fé, você vai orar para aquele que está afastado. Ainda que seja no último suspiro, ainda que seja que Deus tenha que levar no leito de dor, como Ele levou André, para poder sair da vida que ele estava. Deus levou ele no mais nível de dor, no profundo, desenganado, para ele acordar que ainda há tempo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, vai ouvir esse culto, que ainda há um lugar na cruz para você. Ainda há um lugar na cruz para o seu filho. Ainda há um lugar na cruz para o seu marido. Nem que seja com Covid, nem que seja no acidente, nem que seja perdendo a perna, mas ainda há um lugar na cruz. Só que nós precisamos entrar em ação. Nossa fé, a fé sem obra é morta. E a fé com obra também, a obra sem fé é morta também. Então nós temos que nos alinhar na perfeição da palavra de Deus. Nós precisamos cantar esse louvor, o último que nós cantamos. Nós cantamos vários louvores aqui. Nós cantamos que Ele é exaltado. Ele tem que ser exaltado. Nós cantamos aqui, abrimos o culto, mais que vencedor. Nós temos que vencer. Mesmo tendo pouca força, nós temos que vencer. Mesmo tendo pouca força, mesmo na prova, nós temos que vencer. Nós cantamos que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o centro, Ele é poderoso Deus, Ele ainda está no controle de tudo e sempre vai estar, e sempre vai reinar para todo sempre. Nós cantamos aqui esse último louvor. Quão grande é o meu Deus. Foi a Soraya que falou. E para mim falar, eu tenho que ter a certeza. A Soraya falou isso pela filha dela. E ela alcançou a cura da filha dela.
você pode cantar, você pode profetizar que esse Deus é grande, que Ele pode mudar a sua história, que Ele pode mudar a sua família, que Ele pode mudar tudo e que Ele pode levar você até o fim. Porque ali fala que céus e terra, tudo Ele fez, tudo Ele formou. Então, amados, eu encerro essa palavra dizendo aqui nessa noite: perca tudo, mas não perca a fé. Não perca a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Porque o que nós vamos ver daqui para frente é tudo para você perder a fé. Mas olhe para a palavra. E diz, só fica de pé. Hebreus 12. Nós vamos encerrar, se der para o louvor, aguentar cantar o último louvor, nós já estamos indo embora. São 9h20, nós estamos encerrando o culto. Hebreus 12. Guarda essa palavra, irmão. Quando você receber a palavra de Deus, não recebe palavra de homem, não. Mas recebe a palavra de Deus e guarda ela no teu coração. Hebreus 12 fala tudo que eu falei. Perseverança no meio das provações. Segundo o exemplo de Cristo. Cristo foi provado e Ele foi vencedor. E nós vamos passar por provação. Não espere, irmão, para quando você estiver numa pior, para você pedir oração. Mas aprenda a orar. Porque quando você tiver você tem um depósito. E na hora das provações, mesmo você tendo pouca força, você vai ter força para clamar, para chorar. E ainda que não saia a palavra da sua boca, as suas lágrimas, o seu sussurro vai chegar até Deus. Muitas pessoas aqui, como o Rodrigo, teve um momento que o testemunho dele é tremendo demais. Teve um momento que ele teve que se afastar da Dani e ir para um lugar sozinho com Deus e chorar, até não ter lágrima mais para chorar. Teve um momento que ele teve que sair fora no escuro e ficar sozinho com Deus. Mas Deus estava ali, dizendo: filho, não temas, eu estou contigo. Você ainda vai testemunhar que a última palavra não vem do médico, mas vem de mim. E hoje ele está aqui para a glória de Deus. E acredito que esse homem ainda vai testemunhar muito de Cristo ainda. Portanto, recebe essa palavra para você nessa noite. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Olha, irmão, mas receba essa palavra nessa noite. Por favor, guarde ela com você, grife ela na sua Bíblia, se for possível. Deixamos todo o embaraço, tira todo o embaraço da sua vida e o pecado que tão perto nos rodeia. E vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Deixe todo o embaraço, deixe todo o pecado, deixe tudo, deixe toda afronta, toda perseguição, deixe tudo, igreja, mas corra com paciência, corra para os braços daquele que suportou tudo, para ser exemplo para nós. Cristo é o nosso exemplo, amém? Vamos orar nesse momento. Pai, eu te dou graça, eu te louvo nessa noite,